A graça e a paz do Senhor Jesus. Vou convidar você a ficar de pé mais uma vez. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. A gente vai ler dois textos. A gente vai ler Romanos e a gente vai ler também Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, mas Romanos a gente vai ler os primeiros 6 versículos. Muito obrigado, pastor. Quem achou pode dizer amém? Vamos lá, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus, com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Agora eu vou ler Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10. Diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Amém. Feche seus olhos. Senhor, obrigado. Eu te agradeço, Pai. Que momento maravilhoso de adoração com música, que nós podemos, Pai, ter esse privilégio de te adorar, de cantar ao Senhor, de te buscar. Obrigado por estarmos aqui hoje para ouvir a palavra do Senhor. Fala-nos com poder, com graça, com misericórdia, Senhor, aos nossos corações. Leva cativo todo o pensamento, Pai, à mente de Cristo. Possamos agora, Senhor, compreender a vontade do Senhor. E entender, Pai, quais são os propósitos do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu gosto muito do livro de Romanos. Eu acho até bem difícil de ministrar sobre Romanos, porque ele é muito profundo, e eu acho que nunca é suficiente, né? O livro de Romanos tem conteúdo para toda uma vida. Aqui tem muita doutrina, muita riqueza, e só nessa introdução que nós lemos aqui, já tem muita coisa aqui. Só que esse mês, irmãos, a gente sabe que nós estamos aí meio que comemorando o mês da adoção. Acho que mais precisamente dia 25, é isso? Dia 25 é o dia da adoção, e maio, ele é meio que comemorado, é lembrado a adoção, o mês da família, né, em especial. E, para quem não sabe, esse tema, a adoção, ele não é só um tema jurídico ou afetivo, ele é profundamente bíblico. Adoção é um tema completamente bíblico. Então, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que adotou, você que é adotado, saiba que esse é um tema bíblico. E Deus, Ele é o principal exemplo e maior de todos de adoção que a gente encontra nas Escrituras Sagradas. Aí a gente para pensar, poxa, Deus é o principal responsável, o principal exemplo de adoção? Sim.
Porque tem uma verdade que nos confronta, é que nem todo mundo é filho de Deus. Tem uma frase que é um clichê que a gente escuta. Todo mundo é filho de Deus. Ah, a gente já ouviu isso muito em diversos lugares, no populacho do dia a dia. Ah, e aí, você vai descansar esse final de semana? Claro, também sou filho de Deus. Você vê as pessoas falando essas frases, que todo mundo é filho de Deus. É bonito falar assim, mas não é bíblico. Isso não é uma verdade. Ninguém nasce na condição de filho de Deus. A raça humana, ela não é filha de Deus. Nós somos criação. O ser humano é criatura, foi criado por Deus, o ser humano. Mas nós não somos filhos, por natureza, por nascimento. Ninguém nasce filho de Deus. Para alguns de nós, isso parece ser tão fácil e tranquilo de entender, mas tem gente que não entende isso, sabia? Se você perguntar para as pessoas lá fora, você é filho de Deus? A maioria que é de uma cultura cristã, né, porque nós fomos colonizados, o cristianismo histórico, aquela coisa toda, todo mundo vai falar que é filho de Deus. Mas isso não é bíblico. Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 3, que por natureza, todos nós nascemos assim, tá? Por natureza, por causa do pecado, somos filhos da ira, como todos os outros, como todos os demais. Filhos da ira. Um dia a gente pode, de repente, pregar só sobre isso, falar um pouco sobre a ira de Deus. Você tem ideia do que é isso, irmão? Você ser filho da ira de Deus, sentenciado, condenado pelo Criador, pelo Todo-Poderoso. E está escrito nas Escrituras aqui, na palavra de Deus, que todos são filhos da ira. Essa é a nossa natureza, por natureza. Ou seja, todo ser humano, ele é criatura de Deus, feito à sua imagem, sua semelhança, mas ninguém nasce automaticamente filho. A gente começa a nossa vida espiritual já distante, mortos, culpados, debaixo do juízo, não no colo de Deus, mas fora da casa, longe de Deus. É assim que a nossa vida começa. E aí é diante disso que a gente fala de adoção. E isso torna a adoção, posso usar essa palavra, uma questão bem escandalosa, porque é um escândalo aquilo que Deus faz. É um absurdo aquilo que Deus faz. Como foi cantado aqui na canção hoje, eu só tinha pecado para oferecer, e Ele assim me perdoou. Deus, em seu poderoso, infinito amor, Ele nos ama ainda quando éramos pecadores, filhos da ira, e toma uma atitude para nos adotar como filhos. E aí é exatamente aqui que João capítulo 1, versículo 12, ele entra como um trovão, um estrondo, diante dessas afirmações que eu acabei de fazer aqui, de que nem todo mundo é filho, mas de que somos filhos da ira. João capítulo 1, versículo 12 diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, está falando de Jesus, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Percebe? João diz que todo mundo é filho? Não. Ele deixa bem claro que é quem recebe a Cristo.
ele deixa bem claro que é quem crê em Cristo. Essa pessoa, ela recebe o direito, o status, uma autoridade legal dada pelo próprio Deus, o direito de se tornar filho. Irmãos, filiação não é um sentimento difuso, mas ele é um status que Deus concede mediante a graça, mediante a fé. É Deus que concede isso, o direito de se tornar filho de Deus. E aí a gente vê esse mesmo padrão, ele acontece em vários textos. Por exemplo, você vê Paulo falando lá em Gálatas 3, versículo 26, ele fala assim: pois todos vocês são filhos de Deus. Ele não está falando a raça humana, não. Todos vocês são filhos de Deus. Aí ele complementa, ele diz, mediante a fé. Lembra de João, aquele que crê? Em Cristo Jesus. Vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então não tem como, não existe outra forma de se tornar filho de Deus se não for por meio de Jesus. Jesus, ele é o único caminho que pode nos tornar filhos de Deus. Porque anteriormente éramos filhos da ira. Não é um nascimento natural que te torna filho. Não é mediante obras religiosas. Não é mediante uma tradição de família, ou seja, se você nasceu num berço cristão, isso não te torna filho de Deus. Você é filho do seu pai e da sua mãe. Mas filho de Deus, isso não implica, isso não quer dizer nada. Ah, eu nasci num berço evangélico, num berço cristão, num berço católico, num berço, seja lá o que for, que é considerado cristão. Isso não te torna filho de Deus. Filho de crente não é crente. O filho de peixe é um peixinho, mas filho de crente não é um crentinho. Precisa se arrepender, precisa aprender as Escrituras, precisa se converter dos seus maus caminhos. E detalhe, precisa receber a graça de Deus, receber a Cristo, crer no seu nome, para se tornar filho. Aí eu puxo aqui, né, um parênteses, está vendo aí a responsabilidade do pai e da mãe de pregar o evangelho aos seus filhos, para que eles tenham a oportunidade de crer no Senhor, e de se tornarem inexcusáveis diante de tamanha graça. Pensa num cartório. Uma criança, ela não escolhe, ela não entra num lar adotivo, porque de repente ela sente assim, eu amo esses caras aí que estão querendo me adotar. Ela não entra assim, porque ela simplesmente sente aqui, e eu gostei e deu certo. Não, existe um decreto. Estou falando de cartório, estou falando de documentação, de lei. Existe um decreto, um documento, uma decisão legal, uma decisão do juiz, e isso muda o status daquela criança. Ela passa a ter em alguns casos, um novo nome, mas um novo sobrenome, uma nova família, ela adquire direitos de herança. E aí João, ele está dizendo o seguinte, que quando você recebe Cristo e crê no nome dele, o Pai assina esse documento, e você recebe o direito de se tornar filho de Deus. É o Pai que assina, é o Pai que adota, por causa de Jesus. E aí é dentro dessa realidade que Paulo chama esse anúncio, né, o anúncio de Cristo, em Romanos capítulo 1, ele chama isso aqui de Evangelho de Deus. Olha que tremendo. O Evangelho de Deus, um evangelho prometido pelos profetas, lá do passado, e cumprido em Jesus Cristo. E é isso que a gente quer contemplar. Primeiro passo, o evangelho, ele é de Deus.
Quando Paulo ele abre a carta aqui aos Romanos, ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olha que interessante, o evangelho, ele não é de Paulo, ele não nasce em Paulo, ele não é um projeto inventado pelos homens há 2000 anos atrás, pelos apóstolos, pelos discípulos, não. O evangelho, ele é de Deus, ele tem origem no Pai, a iniciativa do evangelho é do Pai, é plano do Pai, o evangelho. Nós vemos isso, por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, chamado até de protótipo, um proto-evangelho, onde Deus ali promete um redentor, alguém que viria para salvar a humanidade. Nós temos um protótipo lá em Gênesis já. O evangelho, ele é um projeto de Deus, ele não é uma invenção da igreja, ele não é uma invenção da batista, ou da católica, ou seja lá o que for, existe até o evangelho espírita, não é uma invenção humana, não, o evangelho é de Deus. Todos nós sabemos o que é o evangelho? Sabemos? Sabemos? O evangelho é uma boa notícia. Qual é a boa notícia? De que nós éramos filhos da ira, estávamos condenados, e Deus envia o seu Filho Jesus, para que pudéssemos ter a salvação. O evangelho diz respeito a Cristo, amém? E aí no versículo 2, Paulo ele fala que esse evangelho ele foi prometido anteriormente por meio de profetas, lá nas Escrituras. Romanos 1:2. O que significa que quando você lê os profetas, lá do Antigo Testamento, você já encontra várias pistas, e em forma de promessa também, um plano de adoção. Irmãos, evangelho fala de adoção, é Deus nos adotando. Nós estávamos perdidos, e por causa de Jesus, Ele nos adota como família, e os profetas já falavam disso. Um exemplo aqui, Isaías. Olha só, Isaías, 700 anos antes de Jesus. Estamos aí há mais de 2.700 anos atrás. 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, Ele já fala sobre o servo, né? Ele fala assim: eu farei luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Para todos, até os confins da terra, para que atingisse multidões. A salvação aqui, ele já mostra, em Isaías 49 isso, que não estaria limitada somente a Israel. O profeta Isaías aqui já estava mencionando isso. É engraçado que o povo judeu, ele meio que parecia que tampava as vistas para esse tipo de coisa, né? Achando que era somente eles, o povo exclusivo ali. Jeremias, 627, 580 antes de Jesus nascer, ele fala de uma nova aliança, a qual Deus escreveria a lei no coração, e seria Deus do seu povo, e perdoaria definitivamente os seus pecados. Lá em Jeremias 31, mais ou menos, que a gente vê isso, versículo 31 ao 34 em diante ali. Ezequiel também, nós vemos isso, 590 anos antes de Jesus vir, Deus fala que vai juntar o seu povo de todas as nações, purificá-los, tirar o coração de pedra, dar um coração de carne e colocar o próprio Espírito dentro deles. Irmãos, isso é a promessa da vinda do Espírito Santo. Quando que isso aconteceu? Jesus falou: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí não é isso que acontece? O Espírito Santo vem ali no Pentecostes. Não é isso que ocorre? Jesus fala: eu preciso ir ao Pai para que o Consolador venha. E aí ele passa a habitar em nós, não estar conosco, mas em nós. E foi isso que Deus promete em Ezequiel. E nós vemos também Amós, quando Deus promete restaurar a tenda de Davi,
para que o remanescente de Edom, que era um povo que não era judeu, era um povo que não era dos hebreus, é um povo gentil. E aí fala que todas as nações são chamadas pelo meu nome, e que eles busquem ao Senhor. Amós capítulo 9. E aí ele faz uma conferência aqui com Atos 15, o cumprimento dessas coisas, porque eles estavam discutindo lá em Atos 15, se os gentios poderiam vir para Cristo, e se eles deveriam cumprir a lei ou não, viver a lei como os judeus viviam. E aí eles estavam discutindo exatamente isso, que se cumpriu aquilo que Amós falou, que Deus chamaria também os gentios para a sua salvação. Isso é adoção, irmãos. Você percebe que o evangelho que Paulo anuncia aqui em Romanos capítulo 1, ele não é uma improvisação de última hora, ele não nasceu aqui. Ele já tinha sido predito, profetizado, 700, 500 anos atrás, antes de Paulo falar isso aqui. E ele é o cumprimento de um plano muito antigo. Em Efésios capítulo 1, 9 e 10 que nós lemos, ele chama esse mesmo conteúdo, esse evangelho de adoção, de adotar várias pessoas de diversas línguas, tribos e raças, pessoas diferentes. Ele chama isso de vontade secreta, de bom propósito. Nós usamos aqui o termo, eu li aqui na revista atualizada, chama de beneplácito. Primeira vez que eu li isso, eu achei que era nome de remédio. Beneplácito, bom propósito. Deus tinha um bom propósito, Ele tem um bom propósito, e isso era escondido, era secreto, era um segredo. Os profetas, eles enxergavam por cima e escreveram a respeito disso, mas ainda estava nublado, de repente talvez por causa disso que os judeus não entendiam, mas em Cristo, esse bom propósito, ele se revela, e Paulo tem a revelação daquilo que Cristo fez, e ele expõe aqui nas Escrituras, tanto em Romanos, falando aqui do Evangelho de Deus, e também lá em Efésios que nós lemos, ele fala desse mistério, dessa vontade secreta. Aí ele diz, aqui numa versão mais atual, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom propósito que propusera em Cristo. E qual que era esse bom propósito? Qual que era esse mistério? Convergir todas as coisas, inclusive eu e você, as coisas do céu e da terra, em Cristo. Todas as coisas. Tudo que existe, tudo que se move, tudo que foi criado nos céus e na terra, vão se convergir em Cristo. O Evangelho de Deus prometido pelos profetas é esse plano de reunir Cristo, uma família, uma criação restaurada, com filhos adotados, vindo de todas as nações. Então, se o Evangelho de Deus ele faz parte de um plano que vem desde a eternidade, então duas coisas aqui precisam ficar bem claras para nós. Primeira, ninguém adota Deus. Você não tem condições de adotar Deus, de escolher. Eu estou aqui porque eu simplesmente escolhi servir a Deus, por minha livre, espontânea vontade. Não é bem assim que funcionam as coisas, porque é Deus quem nos adota, porque nós éramos pecadores, e nós não tínhamos capacidade, por causa do pecado, de pensar em Deus. Deus é que toma a iniciativa, não é você que adota Deus, é Deus que vai lá no orfanato do pecado, no inferno, Ele olha para você e diz, eu quero Ele, e Ele te adota. A escolha de Deus. Deus é que te escolheu. Deus é que te adotou. Que te tirou das trevas e trouxe para o reino do Filho do seu amor. E aí você deixou de ser filho da ira e passou a ser filho de Deus. Porque aí então você desenvolveu sim, por causa do Espírito Santo, a fé
crença em Cristo Jesus para recebê-lo. Segundo, a adoção, ela não é um acessório do Evangelho, ela faz parte desse propósito eterno, que é formar em Cristo uma família para si. Deus sempre teve esse plano de formar uma grande família para si. Segundo passo, o Evangelho, ele é acerca do Filho. Ele é sobre Jesus. Depois que falar que o Evangelho é de Deus, que ele foi prometido, Paulo ele explica o conteúdo. Ele fala no versículo 3 aqui que nós lemos. Ele é acerca de seu Filho. O Evangelho é acerca de Jesus. Diz respeito a Ele. Não é sobre nós. Não é o meu evangelho, não é o evangelho da Batista, é o evangelho que diz respeito a Jesus. Amém? Uma linguagem acessível aqui, ó, esse mistério a respeito de Cristo, ele não foi revelado com a mesma clareza às gerações anteriores, mas agora ele foi manifestado pelo Espírito, tanto aos gentios como aos judeus, que creem nas boas novas e participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa de Jesus Cristo. E aí, qual que é o contexto disso com a adoção, irmãos? Olha só, alguns versículos, Romanos 8:29, por exemplo, fala assim, que o Filho eterno, Jesus, ele ressurreto com poder, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Tem algumas semânticas aqui, às vezes é meio arriscado você falar, mas é isso que o texto está dizendo. Mas olha só, João 3,16 fala que Jesus é o Filho unigênito. Não é isso que diz? Unigênito significa único. Deus não teve outro filho. Jesus é o único Filho de Deus, por isso que ninguém é filho de Deus. E aqui agora, a gente vê que Jesus ele ressuscita em poder e glória, Romanos 8:29, e diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Olha que revelação poderosa que o Evangelho traz para nós. Isso que eu estou falando não eu não estou criando uma coisa nova, eu estou falando do que está escrito, que Paulo fala. Entre muitos irmãos. Em Hebreus 2:11 fala, a gente lê, que aquele que santifica os que são santificados, que é o Espírito Santo, eles são da mesma família. Não está falando de familiaridade não, sabe, aquela coisa de companheirismo não, está falando de família mesmo. E também diz que é por causa disso que Jesus não se envergonha de os chamar de irmãos. Irmãos, olha que coisa poderosa. Jesus, ele era o Filho unigênito de Deus. E aí, por causa da sua morte e ressurreição, quando Deus nos adota, Jesus se torna o primogênito, não mais unigênito, mas primogênito, entre muitos irmãos, porque todos nós somos adotados e nos tornamos co-herdeiros. Olha só, Paulo ele declara que nós somos filhos, e se nós somos agora, por causa de Jesus, filhos de Deus, ele diz que então nós somos herdeiros de Deus, e logo co-herdeiros com Cristo. Irmão, você sabe que isso é maravilhoso? Jesus, ele é o Filho único. Pensa só, imagina aquele filho que de repente ele fala assim, pai, eu sou herdeiro de tudo isso, mas eu não quero mais ser herdeiro sozinho, eu quero mais irmãos, vamos adotar? Eu sei que esse é um exemplo pífio, um exemplo pobre, não é bem assim, porque é o pai que adota, mas aí, você está entendendo? O pai adota filhos, Jesus é obediente, servo, fiel até o fim, e por causa da morte e ressurreição de Jesus, nós somos integrados a essa família, e agora nós temos parte da herança de Jesus.
Irmãos, isso é uma coisa escandalosa e poderosa. Nós temos direito da herança do Pai junto com Jesus. Porque nos tornamos filhos por causa de Jesus, por causa da sua morte, da sua ressurreição. Vou contar uma historinha. Eu gosto de contar algumas historinhas. Pensa num time de futebol. Falou de futebol, aí alguns irmãos até antenaram, né? Um time de futebol, um time de futebol aqui da igreja, vai. Aí o técnico é aquele irmão mais velho, paciente, já mais experiente e tal. E aí o time é uma mistura. Aí a gente tem um irmão mais magrelinho, voa, corre, é ele que vai na frente, correndo. Mas não pode levar um trupicão aqui também, né? E aí tem aquele que já é o tanque, né? Corre nada. Anda um pouquinho, já está com a língua de fora. Mas fica ali, né? E aí tem um novo convertido, que é o zagueiro. Né? E tem o goleiro, que no louvor ele é uma bênção. Mas no gol, só a misericórdia de Deus. Aí é aquele time misto, né? Está todo mundo ali jogando. Aí chega um garoto novo. E ele chega lá, todo equipado, chuteira, short de time, e aí ele vem com a meia até na canela ali, o cabelo penteado, todo, sabe, pronto. Aí ele vem e pergunta assim: professor, é hoje o teste? Teste? Como assim? Uai, para ver se eu fico no time. Onde que eu bato pênalti? Onde que vocês vão medir a minha velocidade, minha capacidade, minha resistência? Tem algum olheiro aí, alguém que vai observar? Aí o técnico ri, né? O irmão ali, experiente. Aí fala: rapaz, acho que você entendeu tudo errado. Isso aqui não é uma peneira de clube. Aqui nós somos família. A gente não está escolhendo quem joga melhor para entrar. Não. Aqui primeiro você vem, a gente já decidiu. E aí depois a gente escala. Aí o menino ficou meio sem graça, sabe? Tipo assim, mas não é pelo desempenho que eu posso entrar aqui para jogar no time? Não. Então eu já estou dentro do time? Tá. E outra coisa, tá? Se por um acaso você errar o gol, na cara do gol, aí ele olhou assim, o máximo que vai acontecer, a gente vai ficar te zoando ali um pouquinho no grupo do WhatsApp, mas tá tudo bem, no próximo jogo você joga de novo. O único craque aqui é Jesus, o resto todo mundo é família. Irmãos, tem muita gente que se achega perto de Deus igual esse garoto, achando que a igreja aqui é uma peneira. Então agora aqui eu tenho que orar, né? Se eu jejuar e fazer as coisas tudo certinho, se eu cumprir as tabelas tudo certinho, talvez Deus me aceite no time. O evangelho de Deus, o evangelho da adoção, ele diz o contrário. Primeiro ele te aceita em Cristo, ele te coloca na família, aí sim ele te dá camisa, sobrenome, depois ele te treina, ele te santifica, ele te alinha à imagem do Filho. É isso que acontece com a gente. É diferente, você não entra para fazer um teste para depois ser aceito. Não, primeiro você é aceito por Deus, Ele te chama, Ele te recebe. E aí a gente faz algumas vergonhas, né? Erra gol, cai, tropeça, machuca, mas está tudo bem, estamos no mesmo time. Somos do time de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E aí, irmãos, Romanos 8, ele fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, não porque a gente dribla bem espiritualmente, mas porque fomos adotados no Filho. E aí a performance vem depois. Aí vem como fruto, como resposta de gratidão a Deus, né? Não é uma condição de entrada. À luz de Efésios aqui que nós lemos, o mistério é que esses muitos irmãos daqui de Romanos capítulo 1, eles não vêm de um único povo
étnico, não vem de uma única categoria de pessoas, não. Eles vêm de todos os povos, judeus, gentios, reunidos em um só corpo, uma só família, de filhos adotados e co-herdeiros com Cristo. Então, meu querido, se você já chegou nessa condição de crer em Cristo, você crê em Jesus, e você não é apenas um frequentador de culto, muito pelo contrário, você presta culto, você não é só um simpatizante do Evangelho, você vive o Evangelho, você é filho adotivo, Jesus te chama de irmão, e o Pai te chama de filho, e o Espírito Santo, como diz também as Escrituras, ele testifica no seu coração que você é filho de Deus. E quando a gente toma posse desse entendimento, irmãos, isso cura tanta coisa, sabia? Cura a rejeição, cura até os embargos desse mundo. Essas últimas semanas não têm sido semanas muito fáceis, não. Mas aí quando você tenta olhar as coisas da perspectiva, é meio difícil, Senhor, me perdoa, mas é impossível, tá? Mas às vezes a gente tenta, da perspectiva de Jesus, porque a Bíblia fala que em Cristo nós estamos também com Ele nas regiões celestiais. Aí você tenta imaginar, você com Jesus ali, em Cristo, e olhar para a sua vidinha lá, os seus problemas, as coisas que acontecem, e você vê que tudo isso aqui irmãos, tudo isso aqui acaba, passa, voa, mas a eternidade está aí e nos espera, amém? Nós somos filhos, e essa família ela não é formada por pessoas iguais, nós temos aqui pessoas de todo tipo. Eu acho legal que, pelo menos aqui no Brasil, né, a gente tem diversas culturas diferentes. Eu descobri que até aqui em Minas, eu não sou mineiro, os irmãos sabem disso, mas até aqui em Minas, nós temos diversas culturas mineiras. Você vai mais para o norte de Minas, é muito diferente do sul de Minas. O uai sempre está lá, né? Graças a Deus, aprendi já o uai. É uma coisa maravilhosa. O Brasil tem pessoas de todo tipo, gente diferente. Eu imagino que é mais ou menos isso que Deus vai fazer, que Ele está fazendo. Pessoas de todo tipo. Nós falamos aqui agora há pouco de missões, o povo lá da África, um povo totalmente diferente. O jeito deles de cultuar é diferente, eu vejo os vídeos ali, é muito diferente. Mas são todos filhos, adotados, de toda língua, de toda raça, de toda tribo, de todo tipo. Tem uns que são mais quietinhos, né? Você vai ali para alguns países europeus, ou mais para o sul do país, aqui do Brasil, você vê que o povo já é um pouco mais, a gente fala frio, né? Porque a gente é um pouco mais caloroso, assim, mas não é frio. O coração está queimando, irmãos. O Evangelho, são filhos, todo tipo. A igreja, ela tem que ser um lugar, irmãos, onde diferentes culturas, sociais, políticas, se ajoelham diante de uma única verdade, que em Cristo nós somos irmãos. Amém? Aqui não tem política, aqui não tem time de futebol, aqui todos somos irmãos. Não tem preto, branco, vermelho, amarelo, rico, pobre. Somos família, tem irmãos. Aqui existem filhos e filhas de Deus. A igreja tem que ser isso. E o terceiro passo e último, vou correr aqui, irmãos. Chamados para pertencer a Jesus. Por meio da igreja, essa adoção multiétnica, ela se torna visível ao mundo e aos céus. Olha só, Romanos 1, dos 5 ao 6, Paulo ele diz que por meio de Cristo, ele recebeu graça e apostolado, para levar pessoas de todas as nações a crer nele e obedecer-lhe. E que essas pessoas, que são os destinatários dessa carta aqui de Romanos, chamados para
pertencer a Jesus. Irmãos, a gente falou que o Evangelho é de Deus, o Evangelho é sobre Jesus. E aí aqui Paulo fala que aquilo que aconteceu com Jesus, que ele nasceu da carne, da linhagem de Davi, e aí em poder e glória pelo Espírito de santificação, ele foi ressurreto, declarado Filho de Deus. E aí ele fala aqui sobre a chamada dos gentios, e aí dentro disso ele diz que nós fomos chamados para pertencer a Jesus. Quem é filho pertence a Jesus. Você já não é mais de você mesmo. Você não é dono mais do seu próprio nariz. Nós pertencemos a Jesus. Efésios 3:2, Paulo ele fala que Deus deu uma responsabilidade especial para ele de estender essa graça aos gentios. Gente que estava longe. E aí nos versículos 10 e 11, Paulo ele fala qual que é o alvo disso. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Está em Efésios 3. Você percebe essa expressão, por meio da igreja? Depois que Deus adota, você se torna filho, é uma família, ele constitui a igreja. Você vê que Deus quer, por meio da igreja, mostrar alguma coisa. Mas não é só para o mundo, mas para toda a região celestial. É o que o texto diz. E o instrumento é a igreja. Por meio da igreja, Deus deseja mostrar para o mundo e para as regiões celestiais. Mostrar o quê? As suas multiformes sabedoria. E aí uma parte essencial dessa sabedoria ou seja, que um Deus que adota em Cristo gente de todos os povos e os juntam num só corpo, numa só família. Esse é um dos itens dessa multissabedoria de Deus, que é Deus juntar pessoas de todo tipo para uma única família, em seu Filho. Pensa numa grande mesa, sei lá, vamos fazer aqui uma grande mesa, e aí nessa mesa que a gente tem em volta pessoas de todo tipo, né? O pai lá na cabeceira, aí a gente vê uma pessoa iletrada de um lado, do lado do iletrado a gente vê um doutor, a gente vê um ex-religioso, a gente vê um ateu, um ex-ateu, um ex-viciado, e outro criado na igreja, uns que eram filhos da ira ali, sabe, rebelde, uma rebeldia escancarada, e outros com uma religiosidade bem orgulhosa, né? Nasceram na igreja e tal, eram ali bem religiosos, tudo ex de alguma coisa, que é aquilo que Jesus faz, né? Jesus chama um zelote nacionalista, que era contra Roma, e aí Jesus chama um cobrador de impostos, que está meio ali, né, a favor de Roma, e põe os dois juntos. É isso que ele faz. Ele junta pessoas improváveis, pessoas inimigas até entre si, e depois se tornam irmãos. Isso é adoção, irmãos. Eu tenho mais uma historinha aqui, eu vou já terminar, irmãos, porque não dá tempo de prosseguir. Pensa num casal cristão. A gente tem vários exemplos aqui na igreja. Eu poderia até usá-los como exemplo, né? Algumas histórias que eu já ouvi, mas eu não peguei autorização para falar. Mas pensa só, um casal cristão, eles resolvem adotar uma criança. E aí depois de um tempo de oração, ali eles decidem adotar uma menina de 14 anos de idade. E a gente sabe, né, irmãos, que é muito diferente, pelo menos para mim fica notório, eu vejo de forma notória a diferença disso. Imagine o casal, do que você adotar uma criança de 14 anos para você adotar um bebê. Né? O bebê você vai trabalhando ali, formando ideias e tudo mais. Uma criança de 14 anos já vem com a bagagem, com seus traumas, com uma história, todo um passado. E aí eles vão lá e começam o processo.
E essa criança, ela já veio de um processo de outras desistências, pessoas que desistiram no meio do caminho, famílias que não deram certo e coisas assim. E aí esse casal cristão resolveu adotar aquela moça. E aí o primeiro dia, ela entra no quarto dela, um quarto lindo, personalizado, tudo arrumadinho. Ela vem, senta na cama, pega a mala dela, cheia, os pertences dela estavam todos ali, e deixa a mala no pé da cama. Aí naquela noite ela dorme vestida. Deixa o tênis bem do lado assim, meio que pronta para partir. Aí passaram-se os dias e a mesma coisa, a mala intacta. E aí passaram-se mais algumas semanas. E aí a mãe entra no quarto e leva um susto. Encontrou a mala aberta. As roupas já não estavam mais dentro da mala. As roupas já estavam dentro do guarda-roupa. Tinha desenhos já, algumas fotos pregadas na parede. Coisa de adolescente, né? Tinha um desenho na escrivaninha que ela já fez ali, ela com seus pais. E a mãe toda emocionada, empolgada, chegou, acho que alguém resolveu se mudar de vez agora, hein? Aí a menina sem jeito, sabe, fala, é que eu pensava que vocês iam me mandar embora a qualquer momento, por isso que eu nem tinha desfeito a mala. E aí, quando eu cheguei da escola hoje, aí eu reparei, de fato, como das outras vezes, que tudo estava no lugar. A minha toalha estava lá, o meu quarto estava lá, a cama que vocês disseram que é minha também estava lá me esperando. Estava tudo lá. Por isso que eu abandonei a mala. Aí a mãe abraçou ela, firme ali, chorou. E aí falou assim, olha, filha, essa mala aqui, ó, você só vai precisar dela quando a gente sair para viajar e passear junto. A partir de agora. Irmãos, tem muita gente vivendo na igreja como hóspede. Com a mala fechada do lado da cama, até hoje. Frequenta o culto, faz até algumas coisas, desenvolve até algumas atividades aqui, mas continua pronto para ir embora, achando que a qualquer momento Deus vai te rejeitar, achando que a qualquer momento Deus vai te reprovar e Ele não vai te querer mais. Tem gente que vive assim. Só que o Evangelho de Deus, o mistério da adoção, diz exatamente aquilo que está em Romanos capítulo 1, versículo 6. Nós somos chamados para pertencer a Cristo. E quando isso acontece, nós somos dele. Irmãos, e eu fico com a afirmação de Jesus. Jesus falou assim, aquele que o Pai me dá, de maneira alguma eu vou lançá-lo fora. Nós somos de Jesus. Talvez hoje é o dia de você abrir a sua mala e assumir diante de Deus, Pai, eu creio, o Senhor me adotou, e eu quero então viver como filho, como filha, não como hóspede. Eu não sou hóspede, eu sou filho. O filho entra, sai, o filho abre a geladeira. O filho é até inconveniente muitas vezes. Mas somos puxados a orelha. Não é isso? Somos disciplinados porque o Pai nos ama. Você não é filho da ira, você não é um hóspede, você é filho. Algumas aplicações finais. Quando a gente acolhe gente diferente aqui na igreja local, pessoas com histórias complicadas, contextos diversos, e aí a gente começa a tratar essas pessoas como família, a gente está demonstrando diante do mundo, diante do céu,
o que é o Evangelho de Deus. Igreja é isso. Eu até brinquei, comentando com o pastor Geraldo hoje mais cedo, porque eu gosto de rock, eu tenho banda de rock, a gente faz evangelismo e coisas assim. E eu lembro de uma época que eu estava cabeludo e tudo mais. Aí às vezes eu ia visitar alguma igreja, alguma coisa assim. E, irmãos, era impressionante. Alguns irmãos não tinham coragem de sentar do meu lado, porque eu estava cabeludo, barbudo e tal. As pessoas não tinham coragem de sentar do lado, porque achavam estranho e tudo mais. Isso não é a postura, irmãos. Eu chamo isso de teste de autenticidade retórica. Nós, como igreja, nós temos que acolher as pessoas que entram aqui. Não importa se ela está tatuada, não importa qual que é a ideologia que ela tem abraçado. As pessoas que entrarem aqui, nós temos que amá-las. E estarmos dispostos a recebê-las em nossa família. Porque se o Senhor Jesus a chamar, quem somos nós, irmãos? Foi o que aconteceu. Pedro estava ali com um monte de gente que era gentia, que não guardava o sábado, que não fazia as obrigações da lei. Ele começou a falar ali do Evangelho, o Espírito Santo veio sobre eles. E Pedro falou, quem somos nós para negar água de batismo para eles? Se o Senhor os aceitou, por que nós vamos rejeitá-los? Se a pessoa cruzou essas portas para pisar aqui dentro, para sentar aqui, para ouvir a palavra, para cantar um louvor, quem somos nós para rejeitá-las? Nós temos que amar, irmãos. O nosso papel é amar, é ser filho de Deus. Talvez você que está me ouvindo, não sei por onde, talvez pela internet, ou aqui agora sentado, você se sinta mais visitante do que um filho, um espectador. Aí a pergunta é simples para você. Você já recebeu o Filho? Você já creu no seu nome? Porque a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. Amém, meus queridos? Vamos ficar de pé. Se você já é crente, você já serve a Jesus, então reafirme a sua identidade. Você é filho adotivo, você foi adotado pelo Senhor, você é filho, você tem direito, você é herdeiro de Jesus. Não viva como um órfão espiritual, correndo atrás de aprovação o tempo todo. Você não precisa disso, você já foi adotado. Você já é do Senhor. Reafirme a sua missão, a sua vida, os seus dons, os seus recursos, que servem a esse plano de filho ao Evangelho. Agora você, que ainda não se rendeu a Cristo, entenda por natureza uma coisa, por natureza, você não é filho. Se você ainda não se rendeu a Jesus, não se iluda, você não é filho, você é uma criatura, você só foi criado por Deus, e ainda está debaixo da ira de Deus. Entenda que hoje o Pai está estendendo a adoção para você, em nome de Jesus. E aí Ele coloca diante de você o Filho, a cruz, a ressurreição. E aí o chamado é claro, receba o Filho, creia nele, confia nele, e pela autoridade da palavra, que você receberá o direito de ser feito filho de Deus. Porque isso foi o que o próprio Jesus falou. O que a própria palavra, o que a própria Escritura diz. Vamos orar? E aí eu convido você, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você sabe se você é filho ou não, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo testifica no nosso coração que somos filhos. Então você tem a oportunidade agora de orar e falar com Deus. Não viva uma vida de órfão, seja filho, você foi adotado pelo Senhor. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor,
porque o Senhor não nos deixou de fora. E o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. E o Senhor também não nos abandona, Senhor, à nossa própria rebelião. Não. Obrigado, Senhor, porque em Cristo, o seu Filho amado, o Senhor nos chamou para perto. Obrigado, Jesus. O Senhor nos deu nome. O Senhor nos deu lugar, uma mesa, uma herança. Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão, Senhor, das vezes que a gente vive como hóspede. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Porque na verdade o Senhor já nos recebeu como filhos. Eu peço que o Senhor cura, Pai, o nosso coração. Que o Senhor tira de nós o medo do abandono. Oh, Senhor, tem tanta gente que vive, Pai, numa inconstância, um dia está salvo, outro dia não está. Oh, Senhor, cura o nosso coração. Pai, toda tentativa de conquistar por desempenho aquilo que o Senhor já entregou, Pai, pela Tua preciosa graça. Senhor, faz da igreja também, Senhor, este local aqui, essas pessoas aqui presentes, Pai, uma casa viva de adoção. Possamos ser uma casa de adoção, Senhor, onde, Pai, os filhos adotados pelo Senhor possam estar juntos em comunhão, em adoração ao Teu santo nome. Pai, que aqui haja lugar para aqueles que estão longe, para os cansados, para os quebrados, para que eles possam voltar, as pessoas que estão desgarradas. Pai, em nome de Jesus, todos aqueles, Pai, que o Senhor quiser chamar, todos, para ser de Jesus Cristo, Pai, para pertencerem ao Teu Filho, que eles possam encontrar lugar aqui também, Pai, e possamos viver esse amor verdadeiro, em nome de Jesus, Pai. Pai, e ainda te peço, Deus, que se hoje aqui, essa manhã, ainda tiver alguém, Pai, que ainda não recebeu o Filho, que o Senhor possa estender esse convite da graça, Senhor. Salva, chama, Senhor. Que hoje haja redenção, haja salvação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que hoje seja o dia também de abrir a mala, Senhor, e de entrar de vez, e descansar no Senhor, porque somos filhos, e nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém.